agora vamos chamando o palestrante de hoje, o Andres. Seja bem-vindo. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. E nessa fria noite nós vamos conversar a respeito de um assunto que é a lucidez. O que significa lucidez? Bom, o dicionário Aurélio vem em socorro da gente e nos diz que lucidez é a qualidade ou o estado de estar lúcido. Agora, o que é estar lúcido? Estar lúcido significa ter clareza e penetração de inteligência. A pessoa lúcida é a pessoa que usa a sua inteligência de forma viva e penetrante. A lucidez, se vamos analisar a raiz da palavra, vem de outra palavra que nos é muito familiar, que é a luz. Então, lucidez se desprende de luz. E quando será que é o momento da gente acender a própria luz interior? Talvez pensemos erroneamente que essa questão da iluminação é um assunto do qual cuidaremos no futuro. Talvez podemos pensar que a iluminação é uma coisa que vem com a espiritualidade, que vem com o tempo, que vem, quem sabe, até após desencarnar. Mas não é bem assim, não. Por exemplo, quando os médiuns veem os espíritos, ou quando a gente vê uma ilustração, uma gravura de um ser de luz, de um santo, um iluminado, o próprio Jesus, como nós temos aqui, o que a gente vê em volta dele? Normalmente, nessas gravuras, nas ilustrações, não vê luz? Isso mesmo. Será que essa luz é exclusividade dessas pessoas tão evoluídas? Não é exclusividade, não. E nós podemos trabalhar para nós acendermos a nossa própria luz interior também. Em que consiste essa lucidez? Em que consiste ela? Quando a gente consegue uma luz interna, quando a gente consegue se iluminar, começa a enxergar coisas que antes não percebia. Perante o mesmo sucesso, no qual antes não enxergava nada, agora a pessoa começa a perceber características diferentes, arestas, possibilidades, habilidades, capacidades. Quando começamos a acender essa nossa luz interior, começa a descortinar na nossa frente um mundo que antes nos era totalmente desconhecido. E a luz não é uma questão que a gente possa barganhar. A luz, ela não pode ser passada de mãe para filho. Esposo não pode passar luz para esposa. Amigo também não. A luz é uma questão pessoal. Não é uma mercadoria. Você não pode comprá-la, você não pode trocá-la. No máximo que você pode fazer é compartilhar a sua com outro. Mas você de forma nenhuma pode passar a luz nem recebê-la. É uma questão que tem que ser desenvolvida de dentro para fora. Então a pergunta, como é que a gente adquire essa luz? Já que é uma coisa que a gente tem que aprender, que a gente tem que desenvolver, como é que nós vamos fazer isso? Bom, em princípio, trata-se de a gente procurar o nosso próprio silêncio interior. Quem não tem silêncio interior na casa mental, não consegue escutar e não consegue enxergar. O silêncio interior nos dá a possibilidade de percebermos a movimentação energética que acontece na nossa volta. Por exemplo, a gente começa a perceber os pensamentos que vão chegando a nós. Os percebe. A gente começa a perceber os pensamentos que vão saindo de nós. Quem tem luz interna e silêncio interior, vê os pensamentos passarem na sua frente como nuvens. Mas não segue as nuvens. Sob elas
passado. Porque se a gente vai atrás dos pensamentos, aí nós começamos a ter problemas. Por quê? Porque nem todos os pensamentos são bons. Porque nem todos os pensamentos nos pertencem. Às vezes vem pensamentos que não têm nada a ver com a nossa vida. Então, se a gente começa a dar atenção e foco a esses pensamentos que não têm nada a ver com nós, o problema está onde? É nós. Nós estamos desfocados. Quando a gente diz se centra, não perca o foco, não perca a calma, nós estamos falando justamente disso. Da possibilidade de a gente ter paz interior. Da possibilidade que todos nós temos de nos questionar. O que eu estou pensando? Será que eu quero pensar o que eu estou pensando? Essa é uma possibilidade que nós temos. A partir dali, a gente pode fazer uma avaliação dos pensamentos e escolher ficar com os que me servem, ficar com os que me ajudam e rejeitar os outros, porque os outros não me pertencem, porque os outros não me aportam, não me agregam. Muito pelo contrário. Vivemos ser um mar de pensamentos. Os pensamentos são todos misturados. Nós chegamos no trabalho, tem um monte de pensamentos ali e a gente entra nessa frequência de pensamentos. Na rua tem pensamentos, aqui na casa tem pensamentos. Então nós vivemos envolvidos nesses pensamentos. Se a gente não consegue fazer um silêncio interior para peneirá-los e escolhê-los, então a gente vai se encontrar muito cansado e sobrecarregado mentalmente. Por isso precisamos, todo dia, nem que seja 5 minutos ou 10 minutos, fazermos silêncio. Mas silêncio aonde? Aqui dentro. Fazermos silêncio na nossa própria casa mental. Um tempo para centrarmos, um tempo para ficar num canto tranquilo da casa, ou talvez na praia, ou talvez em um parque, em um lugar onde ninguém vai nos perturbar. E então fazermos esse silêncio interior, esse silêncio que vai nos trazer paz, esse silêncio que vai criar uma atitude de perceber as coisas e de nos auto-iluminarmos cada vez mais. Viu? É um exercício mental. A gente às vezes faz exercício físico, né? E hoje está muito na moda, né? Que tem a ver com academia, com físico, com corpo. Então a gente faz um exercício físico. A meditação, esse silêncio interior, é um exercício mental. Como todo exercício mental, ele vai criar um hábito. E esse hábito vai criar uma força. E aí nós vamos passar a ter uma força mental que antes não tínhamos. Uma musculatura mental. Quando a gente cria essa musculatura mental, a gente não é tão facilmente enganado. A gente não é tão facilmente iludido. A gente cria uma consciência. Porque muitas vezes nós somos fracos mentalmente. Nossa mente às vezes é muito fraca. E como ela é fraca, acontece que qualquer situação que vem nos tira do centro, nos deixa desesperados. Não podemos permitir que isso aconteça. Que qualquer coisinha, qualquer problema nos tire esse bem mais valioso que nós temos, que é a nossa própria paz interior. Há uma lenda oriental que diz que quando o vento chega, ele oscila o bambu. Mas quando o vento passa, o bambu, ele não guarda o som do vento. A mesma lenda diz que quando os gansos passam sobrevoando um lago, o reflexo deles, quando eles estão voando, está no lago. Mas quando eles vão embora, o que acontece com as águas? Elas voltam a ficar tranquilas. O reflexo dos gansos foi embora. Mesma coisa a gente tem que fazer com a nossa mente. Quando as preocupações chegam, quando os pensamentos chegam, enquanto eles estão presentes, a gente analisa eles. Quando acabou a situação, deixa eles passar, deixa eles ir embora. Da mesma forma que funciona o lago, funciona a nossa mente. Então, a nossa mente,
uma vez que passam essas preocupações e problemas, tem que voltar a ser a nossa mente. Não pode ficar marcada por aquilo. Porque senão, em vez de nós termos um lago aqui dentro, nós vamos ter um mar revolto. E um mar revolto é uma mente problemática. Um mar revolto é uma mente desajustada. Um mar revolto é uma mente que não consegue perceber as coisas tal qual elas estão acontecendo. Então, aí, nós, quando entramos nessa situação de mar revolto mental, nessa confusão, nessa falta de paz, passamos mão nas ajudas que temos disponíveis. Então, a gente conheceu a doutrina espírita, tem o espiritismo, tem a casa espírita, tem o passe, tem o relaxamento, tem as flores de Bach. Seja que for que você passe a mão para se acalmar, isso vai te acalmar no momento. Mas se você não exercitou essa mente, se você não criou essa conduta mental, essa paz que você conseguiu aqui, 5 minutos depois você vai perdê-la. E aí você novamente vai começar a oscilar. Novamente oscilar. Entre um pouquinho de paz que eu tenho e um monte de preocupações que me atormentam. Então, isso que a gente tem que tentar combater. Disse o Espírito Hamed que somente quando estamos em contato com o nosso momento atual é que vemos as coisas com lucidez. E em virtude disso, nossas prioridades ficam bem estabelecidas. Quando que é o momento atual? Qual que é o momento atual? O momento atual é aqui e agora. Então, só se a nossa mente estiver presente aqui e agora, nós vamos conseguir agir com lucidez. Do contrário, não vai ser bem assim. Então, assim como o bambu fica tranquilo depois da passagem do vento, e o lago fica tranquilo depois da passagem dos gansos, assim a nossa mente deve ficar após a passagem dos pensamentos. E a vida, ela nos traz inúmeros problemas, inúmeras situações que podem chegar a nos desesperar. Porque é assim que funciona. Quem de nós aqui não tem problemas? Quem de nós aqui não tem situações a serem resolvidas? Quem de nós aqui não se enfrenta com imprevistos? Então, como é que nós vamos conseguir que esses imprevistos não nos tirem do centro? Como é que nós vamos conseguir que esses problemas não nos tirem o sono? Vamos lá, dizem os indianos que a mente mente. Então, nós precisamos controlar aquele que nos está mentindo. Nós precisamos controlar a nossa casa mental, para que ela não fique desajustada. Porque se ela ficar desajustada, se nossa mente está desajustada, tudo na nossa volta vai começar a vibrar de uma forma desajustada também. E os resultados não vão ser agradáveis para nós. Então, já que temos que trabalhar na nossa mente, já que o desafio é esse, vamos falar um pouquinho mais e vamos nos focar no funcionamento da mente. Porque você, se quiser mudar alguma coisa, em princípio, e como primeira medida básica, precisa entender o processo. Porque se a gente não entende o processo de mudança de uma coisa, não pode mudar. Então vamos tentar entender como é que funciona a nossa mente. Como é que ela é programada para funcionar. A mente, ela é ligada à sobrevivência do corpo. A mente, ela é uma máquina. Sim, é uma máquina. Ela executa um programa. Tipo um computador. A função dela é sobrevivência do corpo. Só. Perpetrar a vida. Te cuidar. Fazer que você consiga viver mais. Aqui que a mente não está ligada. A mente não está ligada ao desenvolvimento. Ela não quer saber se você é feliz ou não. A mente, ela não está envolvida com a tua qualidade de vida.
a mente só está ali para cuidar da sua supervivência. Como a função dela é te cuidar, ela permanentemente vai te colocar numa situação de medo. Medo disso, medo daquilo, aquilo perigoso, melhor não faça, não arrisque, não mude, porque o que eu não mudo é uma coisa rotineira, o que é rotineiro eu conheço, o que eu conheço eu não tenho medo. Então, a mente, ela vai funcionar dessa forma, com um pensamento tendendo sempre ao lado negativo. Essa ali é normal. A mente de todos nós funciona dessa forma. Para a mente, tudo é trágico. Tudo é perigoso. Dentro da mente, nós temos uma caixinha bem escura que chama-se subconsciente. E esse subconsciente, o que ele faz? Primeiro, o que ele não faz? Ele não raciocina. O subconsciente, ele só executa aquele programa. Ele é o nosso juiz interior, aquele que te diz, não, isso que você está fazendo é errado. Não, não faça isso. Não, não faça aquilo. E se você tiver a coragem de ofender o que ele te disse, ele é juiz, ele vai te punir. E essa punição vai chegar a você na forma de autopunição, ou de uma palavrinha que não seja mais familiar, que é autossabotagem. Então vocês já devem ter ouvido falar em autossabotagem e devem, pior, ter feito com vocês muitas vezes, como eu tenho feito comigo, como todos fazemos sempre com nós. Sabe quando você se autossabota? Você se autossabota quando você ofendeu o teu programa automático, que chama-se subconsciente, que não está nem aí para a tua qualidade de vida, que não está nem aí para o teu desenvolvimento, que só está preocupado com que você viva a maior quantidade de anos possível. Porque essa é a função da casa mental, a proteção, o cuidado. Esse é o subconsciente. Ele é um juiz tão severo, mas tão severo, que ele faz você se sentir culpado até do que pensa. Você já se pegou conversando com você mesmo? Dialogando? Negociando com você mesmo? Com quem que você está falando? Já parou para pensar? Você está falando com o seu subconsciente. Você está falando com o seu programa. Então, se a gente não souber como ele funciona, não vai conseguir dominá-lo. E se o programa dominar a gente, em vez de a gente dominar o programa, o que vai acontecer? A gente não vai ter paz. Porque quem programou esse subconsciente nosso? Qual que é a fonte dessa programação? Várias. Por exemplo, os pais, programadores de subconsciente. O que os pais não falaram. A religião, o que aprendemos na igreja. A cultura, o que nos é informado e passado como certo e verdadeiro. As experiências passadas, sejam elas dessa vida ou de outra. E um assunto muito perigoso que está ali, que são as crenças. As crenças programam o subconsciente. E o que é uma crença? O que eu acho e considero ser verdadeiro. O que eu assumi como sendo certo e verdadeiro, aquilo passa a agir dentro de mim como uma crença. Por exemplo, o que é uma crença? Você já escutou falar a frase felicidade dura pouco? Com certeza, né? Felicidade dura pouco. Isso ali é uma crença. E essa crença, pelos pais, pela cultura, pela religião, ficou gravadinha na nossa cabeça. Então agora eu tenho a crença de que felicidade dura pouco. Então, logo eu estou assumindo que a maior parte do tempo eu não sou feliz. Então logo o meu programa está me falando que eu sou infeliz. Isso já me leva a uma condição mental desajustada. Se por um acaso da vida eu tenho um momento de felicidade, já vou lembrar de que dura pouco e já vou começar a me preocupar que ela vai acabar. Então não vou conseguir desfrutar
dessa felicidade, porque eu não estou onde? Eu não estou aqui, eu não estou agora, eu estou no meu programa. O meu programa está em outro lugar. Esses são os perigos de a gente se deixar levar por o subconsciente. O subconsciente, ele cria condicionamentos. E esses condicionamentos fazem com que a gente pense que a gente não tem escolha. Então você já vai se pegar muitas vezes na vida numa situação na que diz, eu não tenho escolha. Mentira, você tem. Só que ele não te deixa. Ele disse para você que você não tem escolha. Ele te pressionou. Teu subconsciente te botou dentro de uma gaiola, de uma prisão, onde você acha que não tem saída. Mas essa prisão está de portas abertas. É só você querer sair. É só você entender como funciona a tua mente e aprender a lidar com ela. A mente não é só uma máquina. Dentro do nosso processo mental, nós temos o consciente. E aí sim, de forma consciente, quando eu estou presente aqui e agora, eu posso definir e decidir o que é bom para mim. Agora, se eu desconecto o consciente e deixo o automático do subconsciente me guiar, aquela máquina, aquele programa me guiar, então eu estou fadado a um destino. Mas esse destino não estava escrito nas estrelas, não. Esse destino estava programado aqui dentro, numa caixinha, que eu tenho dentro e eu não sei que eu tenho. Então, essa informação do processo mental é o início do processo de cura e mudança. Porque eu só posso mudar uma coisa uma vez que eu entendo como ela funciona. Por isso, vocês devem ter reparado que a mente, de forma natural, passa a maior parte do tempo pendurada em dois estados. Esses dois estados, eles são naturais, eles são perigosos e eles são ilusórios. Sabem quais são esses dois estados? Um deles é a culpa. E a culpa é ilusória, porque a culpa pertence a um momento de tempo que não existe mais. A culpa pertence ao passado. E o passado hoje não existe mais. Não temos mais como acessá-lo, não temos mais como modificar o que aconteceu. Agora, pare para pensar na falta de lógica que a gente tem em se sentir culpado. Primeiro, quando você tomou a decisão que te faz sentir culpado, você a tomou com as melhores intenções possíveis. Você a tomou com as ferramentas que você tinha nessa hora. Então, com o que você tinha disponível naquele momento, você fez o melhor que conseguia fazer nesse momento. Se hoje você sente culpa, é porque você tem mais ferramentas hoje. Hoje você entendeu o processo. Hoje você aprendeu. Hoje você está evoluído. Então, por que eu vou castigar a pessoa que está evoluída e aprendeu por uma coisa que fez uma pessoa que não sabia como lidar com o assunto? Aí entra o auto-perdão. Por que entrar na frequência da culpa? Por que nos punir? Não é que não tenhamos feito coisas erradas. Todos nós fazemos e temos feito muitas coisas erradas. Mas quando as fizemos com o que tínhamos. E se hoje temos mais recursos, é motivo de felicidade. É motivo de alegria. É motivo de saber que a gente aprendeu com aquela decisão. E não é motivo de se culpar. Então, se eu perco meu tempo, meu aqui e agora, com a minha casa mental parada lá na culpa, eu não somente estou sendo injustamente autopunido, senão que eu estou perdendo o mais valioso que eu tenho, que é o momento presente, que é o momento onde eu posso fazer a diferença, que é o momento onde eu posso crescer, que é o momento onde eu posso resolver as minhas questões. O outro estado da mente, tão absurdo quanto o medo, quanto a culpa, é o medo. E o medo, ele é ligado ao futuro. Ele é tão ilusório quanto a culpa, porque o futuro também não está aqui. O futuro ele vai chegar um dia, de alguma forma. Mas uma coisa você pode ter certeza, ele não vai chegar da forma que você pensou. Por quê? Porque essa mente que está ligada à supervivência vai me
projetar o futuro mais terrível possível. Você vai imaginar as piores situações possíveis e vai ter ansiedade ligada a essas situações. Essa ansiedade não tem justificativa, porque é uma preocupação por situações que ainda não aconteceram, que a gente nem sabe se vão acontecer e que por experiência, a maior parte das vezes, não acontece exatamente como pensamos e não é tão grave quanto nós imaginamos que seria. Esse processo de ansiedade, ele é tão perigoso porque o nosso corpo, ele não tem a capacidade de distinguir o real do imaginário. Se você está vivendo um processo de ansiedade por uma coisa que você pensa que vai acontecer, o seu corpo vai estar sofrendo hoje como se essa coisa estivesse acontecendo. Tão sério e grave é essa situação que a Organização Mundial da Saúde reconhece como as duas causas principais de morte no mundo os acidentes cardiovasculares ligados ao coração e os acidentes cerebrovasculares ligados ao cérebro, todos os dois disparados por qual sentimento? A ansiedade. A ansiedade é medo. E o que é medo? Medo, quando você sente medo, significa, é um aviso de que tem alguma coisa nova pela frente. Esse é o gatilho do medo, o novo. Mas o novo não precisa ser terrível. Então nós não precisamos sofrer por uma coisa que não está acontecendo, que talvez aconteça e que provavelmente nunca chegará a ser da forma que a pensamos. Então, a mente, ela nos leva a estados ilusórios, a estados que não são reais, e altera a nossa percepção do que realmente está acontecendo no momento da vida real. Então é a consciência que precisa comandar a nossa vida, não pode ser a mente, não pode ser a resposta automática. A gente não pode reagir às situações, a gente tem que assimilar as situações e de forma consciente agir para resolvê-las, para a gente não fazer coisas as quais depois tenha que se lamentar. Agora, tudo muito legal, mas como é que eu faço para controlar essa mente? Agora eu sei que ele me controla, que é uma máquina e tal, mas como é que eu faço para controlar essa mente? Em princípio, temos que saber que não é uma tarefa fácil, né? Por quê? Porque você controlar, a quem te controlou uma vida inteira, você não vai conseguir isso em 5 minutos ou 10. Isso vai precisar um esforço, um exercício. E para ter socorro a respeito desse exercício, nós vamos tomar uns conselhos de uma sabedoria milenar, que se encontra nos conselhos orientais, na sabedoria do yoga, do Kriya Yoga. Eles mencionam 3 assuntos que são importantes para a gente lembrar. Diz assim: a mente é o mestre dos 5 sentidos. E o mestre da mente é... Quem que é o mestre da mente? A respiração. Segundo, o controle da respiração é autocontrole. O domínio da respiração é autodomínio. E terceiro, quem controla a respiração, controla a mente. Como é que eu faço isso na prática? Respire fundo. Quando você se pega nessa situação, quando você estiver naquele momento que não está aqui no agora, que está com aquele medo, aquela ansiedade do futuro, aquele sentimento de culpa que te atormenta do passado, o que você deve fazer? Pare e respire fundo. Use toda a sua capacidade pulmonar. Segure o ar. Solte 3 vezes, de forma consciente. Se concentra no que está fazendo. Sinta como o oxigênio entra nos seus pulmões. Depois de mudar seu ritmo respiratório e fazer isso, pergunte-se: qual o meu problema agora? Agora,
Qual que é o meu problema agora, nesse exato momento? Qual que é o meu problema? Você vai se surpreender com a diferença no seu estado de ânimo. Então, há grandes problemas, às vezes, soluções simples. Nós não poderíamos ter sido dotados de uma inteligência e de uma ferramenta tão valiosa como a mente, que é ótima ao serviço da consciência, se não tivéssemos também a receita para controlar. Então, há outras coisas que nos tiram do centro, além da nossa própria mente. Existe a contaminação emocional. Tem vezes que a gente acaba se contagiando com o ambiente e entrando em frequências de pensamento que também não lhes são próprias. Vocês devem ter percebido num berçário, quando um nenenzinho começa a chorar, o que acontece com os outros? Normalmente chora. Ou se alguém boceja no auditório, provavelmente muitos de nós vamos começar a bocejar também. Então, a gente não pode viver de forma irrestrita as emoções das pessoas que nos rodeiam, porque as emoções de cada um assim pertencem. Então, a gente não pode absorver as do nosso próximo e fazê-las próprias a tal grau que nos afetem a nossa linha de pensamento e nos tirem a nossa tão valiosa e preciada paz mental. Então, a grande proposta é que nós comecemos a trabalhar nessa autoiluminação, nesse autocontrole, nesse autodomínio hoje. Vivemos rodeados de problemas, mas esses problemas, há muitas formas de vê-los, há muitas formas de encará-los, há muitas formas de ressignificá-los. Não há uma só, não estamos sem saída. Se conseguimos esse silêncio mental, vamos ver essas formas. E esses problemas, essas dificuldades que hoje estamos tirando o sono, não vão mais nos controlar. É nós que controlaremos. Porque é a gente que está no comando da vida. Não são as circunstâncias que nos comandam. Nós somos donos e capitães da nossa própria vida. Essa liberdade foi dada para nós por Deus e chama-se livre-arbítrio. Então, para finalizar, eu gostaria de ler para vocês umas palavras de Jesus, umas palavras do nosso mestre, que ele no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25, vocês podem conferir no seu evangelho, diz: não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. E ele continua: não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? E o versículo 27 acrescenta: quem de vós, por estar ansioso, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? Portanto, nunca estejais ansiosos. A modo de conclusão, também vou deixar para vocês umas palavras de Buda. Buda tem uma frase muito famosa que retrata a importância dessa iluminação e essa tranquilidade mental. Buda disse: somos o que pensamos. Tudo o que somos surge nos nossos pensamentos. Com nossos pensamentos, construímos o nosso mundo. Só há um tempo no qual é fundamental despertar. Só há um momento no qual precisamos colocar essas coisas em práticas. Esse momento é agora. Muito obrigado pela atenção de vocês. O seu Luiz.